Agradecer ao doutor. Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Arthur Mainardi pelo convite. O Arthur foi nosso residente, trabalhou com a gente, é realmente um grande amigo, e nós temos uma grande admiração pelo trabalho que ele tem feito em Sergipe, com a ajuda dos outros colegas neurocirurgiões, colocando a Sergipe no mapa da neurocirurgia brasileira e na neuro-oncologia principalmente. Então, a ideia, na verdade, quando o Arthur pediu para falar em idiomas malignos, eu aprendi com um dos professores nossos aqui mais velhos que você tem que, tudo bem, você aceita falar, mas você fala de outras coisas mais. Então, a ideia aqui é discutir alguns aspectos, né, naturalmente, dos meningiomas de mais alto grau, principalmente, né, tanto o M2 quanto o M3, o grau 2 quanto o grau 3, e algumas particularidades dos meningiomas benignos no aspecto geral de tratamento. Vou projetar aqui a... Estão vendo a tela, né? Estamos vendo, estamos Sim? vendo. Sim. Então, no aspecto, né, as considerações gerais dos meningiomas, isso é de conhecimento geral, né, praticamente os tumores intracranianos de origem não glial mais comuns que existem. A maioria dos casos são assintomáticos. Provavelmente os meningiomas têm uma incidência muito maior do que aquela incidência que a gente encontra nos estudos, porque talvez dessas pessoas que estão assistindo aqui, talvez alguém tenha um meningioma e não saiba. Então, termina que a incidência real dos meningiomas deve ser bem maior do que aquela que a gente imagina, e isso tende a se tornar um problema em médio prazo, pelo menos um problema em termos de definição de conduta dos casos de meningiomas incidentais, o que fazer com eles. O sintoma clínico depende de localização e 80% são benignos, embora essa estratificação, e aí se termina sendo um cenário curioso. A gente sabe muito pouco sobre meningiomas, assim como a gente sabe pouco sobre tumores cerebrais. Se a gente comparar com o que a oncologia geral sabe sobre câncer de mama, sobre melanoma, sobre outras condições, o nosso conhecimento de neuro-oncologia ainda é muito restrito em termos de conhecimentos genéticos, em termos de questões específicas sobre essas doenças, e os gliomas, que ainda têm um apoio, né, um interesse de parte da indústria em financiar a pesquisa, e o apoio dos oncologistas fazendo pesquisa, a gente ainda sabe um pouquinho mais. Em relação aos meningiomas, como fica praticamente restrito aos neurocirurgiões e aos radioterapeutas, a gente termina perdendo um pouco de força de capacidade de investigação mais profunda sobre essas condições. E 20% desses casos são tumores com mais alto grau, particularmente os atípicos e os anaplásicos em si caracterizando uma condição maligna, propriamente dita, pela potencialidade de metastatização e outras características que tornam o tumor maligno do ponto de vista biológico. Esse é um paciente, por exemplo, onde é o estereótipo do tratamento do meningioma. 57 anos, cefaleia, investigação com ressonância magnética, imagem clássica, hipersinal em T2, edema confirmado por FLE, uma desproporção em termos do edema em relação ao tamanho do tumor, a captação de contraste, a presença de duralteio, que é a imagem clássica do meningioma, e a ressecção numa cirurgia bem tradicional, uma incisão tradicional, uma craniotomia, a ressecção, a Simpson 1, que a gente coloca nessa estratificação, reconstrução dural, tomografia pós-operatória, o paciente evoluiu bem, e isso é o que muitos neurocirurgiões têm como imagem de um meningioma. Tá? Meningioma, principalmente se a gente retirar os componentes de base de crânio, fica parecendo que é uma cirurgia fácil, que todo mundo dá conta de operar. Entretanto, quando você estabelece o aspecto de follow-up, o aspecto de ser mais rigoroso no cenário de resultado funcional dos pacientes, óbvio que a cirurgia de meningioma, mesmo nos meningiomas supratentoriais, é uma cirurgia desafiadora, muitas vezes tem um grau de invasão pial, localizada adjacente de áreas eloquentes cerebrais, como a área motora e a área da fala, que pode ter repercussões. Então, a mensagem principal para os residentes é entender que, assim, se o seu grau de exigência é o paciente sair sem nenhuma sequela, os cuidados que tem que ter na cirurgia de meningioma tem que ser sempre
visto com a mesma delicadeza que a cirurgia de base de crânio. A classificação de 2016, essa é uma classificação estabelecida, colocando os meningiomas estratificados em graus. O grau 1, raras figuras de mitose, dividido em 9 subgrupos. O grau 2, que é quando a gente tem entre 4 e 19 figuras de mitose em alto campo, na análise histológica, né, em campos de 10 campos, ou quando apresenta uma invasão cerebral. Esse componente de invasão cerebral talvez foi a grande contribuição dessa classificação em 2016 em relação às classificações antigas, basicamente 3 ou 5 tipos celulares específicos, mas o que a gente usa como principal definidor seria a questão da invasão cerebral e as figuras de mitose. E o grau 3, né, que é o anaplasma, esse sim, um maligno, com mais de 20 figuras de mitose nesses autocampos e com histologias, quando apresenta histologias do meningioma papilar e uma rapidoide, que foram incluídos dentro do meningioma grau 3, independente do número de figuras de mitose, que são lesões que apresentam uma característica muito específica em termos de evolução. Então, esse é um artigo de 2018 da classificação da Associação de Neuro-Oncologia Euroaplicada no Lancet, que é um artigo de revisão bem geral, mas bem interessante para os residentes. E aí, como a gente falou, os subtipos de meningiomas grau 1, subtipo de meningioma grau 2 e os subtipos de meningioma grau 3. Aspectos da imagem. A imagem de meningioma é uma imagem, usualmente, uma imagem clássica, só que, na verdade, existem vários tipos de imagem. O mais comum é essa imagem que aparece um componente de edema usualmente menos expressivo do que proporcionalmente ao tamanho do tumor, então é um tumor que gera usualmente menos edema, apresenta frequentemente essa delimitação que a gente vê aqui na imagem entre o plano cerebral e o meningioma, com o teio com característica bem marcante do meningioma. Isso não é patognomônico de meningiomas, então existem outras condições meningoteliais que podem apresentar essa imagem, mas essa é a imagem clássica. E há pequenos detalhes em termos das imagens, como, por exemplo, os meningiomas transicionais, que apresentam uma imagem de um hipersinal, tanto em FLE quanto em T2. Os pseudomatosos, que apresentam essa cápsula, usualmente uma presença de uma cápsula bem visível, bem característica na imagem de ressonância. Os meningiomas fibrosos, que apresentam um hipossinal independente da CT1 ou T2. O meningioma angiomatoso, que é um meningioma que é um dos que provavelmente precisa de revisão em termos da sua característica. Então, todo neurocirurgião, quando opera um meningioma angiomatoso, sempre fica achando que é o hemangiopericitoma, achando que é um outro tipo de tumor, porque é um tumor muito sangrante e fica ali disfarçado de bonzinho por essa classificação histológica, talvez ultrapassada, que precisa ser revista, mas é um tumor com um desafio muito maior em termos cirúrgicos e que também apresenta um controle primário mais complexo. O subtipo metaplástico, que tem sempre essa característica por apresentar esse sinal de gordura associado no tumor, em que a gente consegue ver bem característico, mas nesse tipo de tumor. O microcístico, que apresenta essas diferentes entre áreas de centrais semelhantes à necrose, que não é necrose, e a variante linfoplasmocítica, que é a mais rara, e mais frequentemente apresentando uma característica de um meningioma com essa característica, com esse aspecto em placa, né, nesse subtipo, e sempre todos tipo meningioma grau 1. O meningioma grau 2 apresenta essa imagem onde tem um pouco mais de edema, entretanto, existem muitos casos em que você opera e vê meningioma grau 2, apesar da imagem de edema não ser tão expressivo, mas essa seria talvez um dos pequenos indicativos que é uma maior presença de edema no meningioma grau 2, e o meningioma grau 3, essa imagem onde o paciente apresenta também uma maior proporção de edema e frequentemente uma perda do plano entre o que é tumor e o que é cérebro, com mais característica em relação àquele plano que usualmente a gente vê no meningioma grau 1. A conduta para ser dada nos meningiomas, bem já estabelecido, né, pelo menos para os meningiomas grau 1, fica tudo perfeito.
Nenhum efeito de massa, um achado incidental, você vai observar. Efeito de massa, tratar. Se boas condições clínicas, a cirurgia é a melhor estratégia. Se pobres condições clínicas, a cirurgia, a radioterapia ou a radiocirurgia, dependendo do tamanho da lesão, é a melhor estratégia. E aí, dependendo do grau, se é um grau 1, com ressecção total, observação, grau 1 com ressecção subtotal, discussão sobre a possibilidade de fazer radioterapia ou não, isso ainda é relativamente controverso, mas é uma possibilidade para alguns tipos, principalmente de pacientes mais jovens. O grau 2, a observação quando é ressecção total, sendo possível também realizar radioterapia fracionada. O grau 2, com ressecção subtotal, é indicado fazer radioterapia. E o grau 3, aí você tem que fazer várias estratégias de tratamento, que incluem quimioterapia experimental, radioterapia e outras medidas experimentais. Não existe nenhuma evidência, grau 1 ou 2, para tratar meningioma. A gente opera no sentido fisiopatológico, o efeito de massa, tem edema, tem sintoma, a cirurgia tira, resolve. É basicamente por esse fundamento que a gente usa a cirurgia como melhor tratamento quando apresenta sintomas clínicos ou crescimento. Mas o nível de evidência usualmente é ruim. Isso para o meningioma grau 1, que é o que mais existe, é o que é mais estudado. Imagina um nível de evidência para os outros subtipos de meningioma. Cirurgia, né, tradicionalmente, exposição de toda a zona de implante para ressecção dessa zona de implante, porque há correlação clássica com o nível de recorrência das lesões. A utilização de monitoração neurofisiológica é bem importante nas cirurgias onde existe relação com áreas eloquentes ou nas cirurgias de base de crânio. Então, nos Estados Unidos, hoje é praticamente uma prática se você opera um paciente sem monitoração. Muitas vezes a gente imagina e vê que isso é possível em outras regiões frontais, muito mais distantes de áreas eloquentes. E na cirurgia de meningioma, sempre lembrar para os residentes a preocupação, principalmente nos parasagitais, com veias. Então, na base de crânio, a gente morre de medo de artéria, principalmente quando envolve polígono, carótida, tudo isso. Nos componentes supratentoriais, o medo é veia. Então, assim, e veia é mais complicado do que artérias. Artérias, às vezes, poupa, ou mesmo que haja isquemia, se não for carotide, se for isquemia de regiões mais, de ramos mais distais, são perdas ruins, mas não trágicas, enquanto infartos venosos de grandes calibres, realmente você não tem muito o que fazer, é uma tragédia para o neurocirurgião, então sempre tomar muito cuidado. O grau de ressecção, independente do subtipo de meningioma, a gente usa ainda a classificação, né, clássica de Simpson. Essa incidência, essa recorrência em 10 anos é clássico que cai em prova. Todo mundo gosta de botar em prova, porque é 9, 19, 29 e deu 39,9 e aí ficou 40. Então, isso é um clássico. Mas isso não tem uma correlação hoje, depende da série, mas é interessante saber que existe uma correlação, sim, quanto mais intensa a ressecção, quanto mais ampla a ressecção, menor a recorrência. Seria basicamente isso. Em termos de sobrevida e os aspectos dos tumores, saber que existe uma correlação entre... A gente fez uma análise do nosso grupo, acho que o slide ficou lá atrás, mas assim, basicamente observando que há uma relação, os meningiomas grau 1 tem uma sobrevida muito alta, praticamente a gente analisou 676 meningiomas supratentoriais, excluindo aí a base de crânio. Numa casuística muito grande, a gente observou algumas questões, entre os quais, meningioma grau 1, a sobrevida em 10 anos é praticamente 100%. Os pacientes que faleceram foram pouquíssimos casos relacionados à cirurgia eventualmente foram perdas ao longo da vida por outras causas. Meningioma grau 2 e 3 é um pouco diferente, a gente vai falar mais à frente. Uma pergunta frequente que se tem é, meningioma eu vou operar, é interessante embolizar? A gente sempre gosta porque o cirurgião tem um sonho de que o tumor não sangre. Entretanto, em meningioma, de maneira geral, isso é mais sonho do que realidade. Então, para a maioria dos meningiomas, o benefício da embolização é muito pequeno. Existem vários pontos de nutrição, é difícil de ocorrer embolização. Então, o benefício real de embolização é muito pequeno. Existe um cenário de recomendação, por exemplo, com um benefício real prático nos hemangioblastomas sólidos,
e em alguns hemangioperocitomas, porque aí são lesões consideradas, por definição, grau 2 e que apresentam realmente uma taxa de sangramento maior, mas para os meningiomas, de maneira geral, é muito restrito, talvez, a meningiomas petroclivais com um grau de recomendação muito pequena. Então, a gente praticamente não usa nas nossas provas clínicas, na minha prática clínica, porque o benefício é muito pequeno. O paciente idoso não consegue operar por condições clínicas. A idade hoje, qual que é o limite para operar um meningioma? Depende das condições clínicas dos pacientes. O meu limite foi um paciente de 101 anos, que viveu 2 anos depois muito bem. O paciente chegou praticamente pré-comatoso, nós operamos, então nós não operamos usualmente os pacientes com mais de 100 anos, mas nós operamos esse paciente, ele teve uma excelente recuperação pós-operatória de um meningioma bem grande e teve um desfecho muito positivo. Faleceu agora na epidemia de Covid no pronto-socorro, não relacionado, nada a ver com o meningioma, mas só para mostrar um caso anedótico de que a estratégia para o idoso é o tratamento que as condições clínicas dele permitem, inclusive a cirurgia. Ora, quando não é possível fazer a cirurgia, a possibilidade de realização de radioterapia, né, radioterapia fracionada, né, estereotática, ou a radiocirurgia, dependendo da dimensão dos meningiomas com menos de 3 centímetros, classicamente possível, principalmente nos meningiomas com menos de 2, porque aí o risco de edema perilesional é muito melhor. Mas eu operei, não o objetivo principal da aula, que é o 2 e 3, mas eu operei um grau 1. Devo fazer radioterapia ou não no pós-operatório? Então, nós levantamos nossos dados e publicamos aí há cerca de uns 2 anos sobre a realização de radioterapia, em que nós pegamos os pacientes parasagitais, com envolvimento do seio, portanto, por definição, impossível de fazer a ressecção completa, ou pelo menos sem grande morbidade para o paciente. Então, aquela cirurgia que era feita e sobrava ali um implante que era coagulado na parede do seio sagital. E comparamos os pacientes que foram irradiados e os pacientes que não foram irradiados, e, para nossa surpresa, nós não verificamos diferença em termos de recorrência. Então, classicamente, é uma recomendação, nós continuamos recomendando, mas é um achado, é uma análise retrospectiva de uma série de pouco mais de 100 pacientes, mas uma série já de tamanho razoável, que não mostrou benefício da realização da radioterapia. Então, talvez o que a gente imagina é que os pacientes não necessariamente deveriam ser primariamente recomendados para a radioterapia, e sim observar aqueles pacientes que talvez tivessem no acompanhamento, uma pequena tendência de crescimento para indicar para a radioterapia, porque tem alguns tumores que não crescem mesmo. Então, quando você compara quem fez rádio com quem não fez rádio, você termina não identificando tanta diferença, porque talvez a gente esteja caminhando de forma muito liberal os pacientes para a radioterapia. Grau 2 ou 3, esse sim já é uma situação um pouco mais diferenciada, né? Embora a gente enxergue sempre o meningioma como uma doença benigna, essas lesões elas variam de 20% até entre 5% e 35%, numa média de 20% dos casos, então não é um número tão inexpressivo. Se nós falarmos, nós estamos falando do tumor, de um dos tumores mais frequentes que a gente tem intracraniano. Realização de tratamento, né? O tratamento é uma cirurgia, eu já falei previamente, você tem que operar o paciente. Operado o paciente, tentar obter o máximo de ressecção total. Naturalmente, são diagnósticos pós, né, porque a imagem, embora possa dar algum indicativo, ela nunca é tão fidedigna, então o diagnóstico vai ser sempre histológico pós-operatório. Então, você faz a cirurgia mais ampla possível, cirurgia ampla, ressecção total nos meningiomas grau 2, há uma dúvida na literatura se a melhor opção seria complementar para radioterapia ou não. Nos meningiomas que há ressecção subtotal, a indicação de radioterapia, e nos meningiomas grau 3, indicação de radioterapia e todas as outras medidas que são possíveis que eu vou comentar mais à frente. Isso só a gente relembrar a questão dos critérios para indicação dessas medidas. E aí, particularmente em relação aos meningiomas anaplásicos, meningiomas malignos. Então, existem séries na literatura que buscaram esses casos, tem uma série grande chinesa com 63 pacientes.
Aí você imagina só, talvez para os residentes que não tenham, ou para os alunos de graduação que não tenham tanta vivência. Você está falando que na China tem uma série gigante de 63 casos, então esse negócio deve ser raríssimo, porque na China tem um monte de tudo. Realmente a incidência ela termina sendo muito pequena no cenário de meningiomas, né? Um pouco mais de 1% dos meningiomas tem essa característica histológica. E nessas séries, de maneira geral, a gente viu que a localização não é um definidor, porque quando a gente olha, por exemplo, essa distribuição, ela particularmente é muito similar à distribuição dos outros subtipos de tumores. E a proporção também da mediana de sobrevida, ela termina sendo relativamente pequena quando a gente olha a proporção, por exemplo, em 5 anos. Uma série também ampla, é a série do pessoal estudou e tentou analisar quais seriam as variáveis de correlação entre esse subtipo de tumor e variáveis prognósticas que são sabidamente importantes nos outros subtipos de meningiomas. E, particularmente, a idade foi a única variável que teve correlação em termos de efeito na vida. Então, os pacientes mais jovens terminam tendo um melhor desfecho em termos de tempo de sobrevida, e todos os outros critérios não foram estatisticamente significantes nessa série de Pittsburgh. Aí nós decidimos fazer a nossa própria série, né, estudar nossos próprios casos, em que nosso grupo publicou essa questão de qual seria nossos achados aqui no Hospital das Clínicas, e que nós verificamos, de maneira geral, né, o tempo de sobrevida dos pacientes é relativamente pequeno, né? Praticamente um quarto dos pacientes sobrevivem ao primeiro ano pós-cirurgia. Isso nos casos incluindo os meningiomas atípicos, M2. Quando a gente pensa exclusivamente nos meningiomas M3, o tempo médio de sobrevida é de menos de 1 ano. Então, se você for analisar, a gente está falando de uma doença que é bem pior do que um glioblastoma, por exemplo. A gente tem uma análise, se você observar o tempo médio de sobrevida, talvez, de um glioblastoma submetido a todas as estratégias de tratamento hoje, é bem mais ampla, talvez pelo menos 2 vezes mais ampla do que o que a gente encontra nos meningiomas grau 3 na nossa série, que não foi muito diferente dos resultados chineses e americanos em relação a esse subtipo específico de tumor. Radioterapia para os meningiomas grau 2 é uma estratégia que foi testada e é a recomendação que se coloca, né? Havendo, portanto, só um cenário curioso que é importante aqui para os dados para meningioma grau 2. Eu sou neurocirurgião e quando você é cirurgião, inerentemente um desfecho ruim, um resultado ruim, toda a coletividade associa a sua atuação. A sua consciência lhe martela todo dia, pensando por que eu operei, talvez não tivesse ter operado, não deveria ter deixado um pedacinho a mais, poderia ter preservado uma função neurológica, então você fica sendo martelado, enquanto a percepção que a gente tem da radioterapia é que parece que é um problema do método, a gente não tem muito pelo menos esse sofrimento, não parece ter muito esse sofrimento, naturalmente. Imagino que os colegas radioterapeutas também têm, mas talvez por demorar mais tempo para ter os efeitos, isso seja menos impactante na percepção enquanto a gente analisa. Por que eu estou falando isso? É que a indicação de radioterapia ela tem que ser, mas ela também tem que ser muito responsável. Porque a gente, enquanto neurocirurgião, imagina o seguinte: se eu operar, tiver uma sequela, tiver um efeito negativo, eu associo mas a radioterapia parece que não tem problema nenhum, é quase como se fosse igual pedir para repetir uma ressonância. Né? Há uma percepção muito benigna da radioterapia e é importante entender que a indicação da radioterapia ela tem que ser muito responsável em todos os cenários, particularmente numa doença benigna, no caso dos meningiomas grau 1, mas também situações em que há dúvidas sobre a melhor estratégia. Mas, a priori, se há um grau 2 com lesão residual, a melhor estratégia talvez seja a radioterapia. No grau 3, sem dúvida nenhuma, teria que fazer diferentes... Existem várias séries indicando e recomendando esse tipo de tratamento. E nós publicamos, cerca também de um ano passado, um atrasado, essa avaliação dos meningiomas atípicos em termos dos principais séries publicadas, fazendo sistemática, né? E o que nós verificamos é que
a radioterapia não teve evidência de que ela teria realmente um efeito de controle da recorrência nos pacientes com meningiomas atípicos, embora seja um protocolo de recomendação nos casos de lesão residual, e exatamente pelo fato de haver essa dúvida que se coloca que se talvez a inclusão direta, por exemplo, com ressecções completas dos meningiomas atípicos, talvez poluam um pouco esses resultados e permitam esse achado de não ter essa diferença tão grande. Quimioterapia. Quimioterapia é uma opção para ser feita nos meningiomas grau 2, onde há um nível de evidência moderado para os que a radioterapia e a cirurgia não foram suficientes para controlar o meningioma. Felizmente, isso é mais raro de acontecer nos meningiomas grau 2. Já nos meningiomas grau 3, realmente os tratamentos, de maneira geral, são usualmente incompletos, onde a gente tem um resultado com drogas antiangiogênicas, hidroxiureia, várias opções, mas as principais colocações da literatura recente mostram que não tem um nível de evidência adequado, a gente termina fazendo quase como um tratamento de experimental em termos dos meningiomas malignos. A gente colocou, então, ressecção cirúrgica para os M3, ressecção cirúrgica mais radical possível, complementado por radioterapia fracionada e a utilização, como eu falei, praticamente experimental de quimioterápicos. Naturalmente, entender as características dos meningiomas, particularmente os meningiomas de mais alto grau, que, portanto, representam um desafio em termos de tratamento, é importante se buscar o conhecimento genético. Hoje, medicina de precisão ela é mandatória em outros ramos da oncologia, enquanto a gente ainda faz algo muito rudimentar em termos de doenças oncológicas cerebrais e principalmente tumores como os meningiomas. Então, de maneira geral, existem vários subtipos de genes e mutações que são encontradas em meningiomas e, particularmente, a mutação do NF2 no gene Merlin termina sendo a principal verificada nos meningiomas de mais alto grau. Esse trabalho é uma publicação do grupo de Heidelberg, no Lancet, mostrando esse heatmap para determinados subtipos de genes, que foi feito mostrando que, particularmente, o NF2 é aquele que apresenta a maior correlação de apresentação nos pacientes com meningioma grau 3 comparado com outros subtipos de meningioma. Então, como a gente falou, esses achados parecem bem estabelecidos. No nosso grupo, nós buscamos estudar outros subtipos de genes que pudessem ter correlação com malignidade nos meningiomas, porque isso termina tendo uma correlação de se estudar, porque você pode pensar o seguinte: está explicando sobre os meningiomas grau 3, né, os M3, mas de onde eles vêm? Assim, o paciente tem um M3 primário ou ele tem um M3 que partiu do M1, virou M2, virou M3? Essa é uma dúvida realmente ainda muito marcante em termos da literatura. E aí nosso grupo estudou essa questão da ciclina E1, que termina sendo um tumor que tem vários subtipos de relevância em termos de membrana basal e adesão celular, e aí a gente estudou subtipos, subgrupos populacionais, e o que a gente, quando analisou, particularmente nos meningiomas M3, nós vimos que a ciclina E é a que apresenta uma expressão com a área sobre a curva com maior significação em termos dos meningiomas grau 3 comparado com outros subtipos de meningioma. Então, termina sendo uma contribuição em termos de entendimento dessa malignidade, que não apenas o NF2, mas também a ciclina E teria uma relevância grande no aspecto de um indicativo de maior capacidade de agressão dos meningiomas. Isso talvez, acredito que em médio prazo vai ser bastante utilizado para os meningiomas, porque a gente tem um cenário dos meningiomas em que grau 1 é bonzinho, ótimo, segue a vida, e qualquer um desses novos subtipos, e a gente às vezes vê paciente no atendimento em que o paciente é operado, aí
ressonância 6 meses depois, voltou todo o tumor, olha, mas era grau 1, aí opera é grau 1 de novo. Então, isso mostra que tem alguma coisa errada nessa classificação, porque o comportamento dos meningiomas, embora quando a gente observe, por exemplo, nessa série do meningioma grau 1, como eu falei, apresenta uma sobrevida muito mais alta comparado com grau 2 e 3 principalmente, mas há impressão de que tem muito grau 1 que não é grau 1 escondido dentro desse cenário, dessa classificação mais atual da Organização Mundial de Saúde. E aí o protocolo de tratamento que a gente teria para esse subtipo de meningioma seria, na primeira cirurgia, né, uma ressecção mais ampla possível, objetivando um gross total resection, complementado sempre por radioterapia. E, num eventual cenário de recorrência, né, tentar reoperar sempre o paciente que possível. A discussão sobre reirradiação é sempre um problema muito marcante, principalmente nessas lesões extraxiais, e considerar tratamentos experimentais, essa seria a recomendação para tratamento. Isso, como eu falei, esse é o protocolo basal de tratamento dos meningiomas, tentar uma ressecção mais ampla possível, complementar por radioterapia, nesses meningiomas grau 3, sempre pensar em farmacoterapia, mas entender que ela é amplamente experimental, seja hidroxiureia, seja agentes angiogênicos, e nenhum deles tem definição tem eficácia, evidência de eficácia comprovada. Como fazer o follow-up desses pacientes? Então, de maneira geral, o meningioma grau 1 é recomendado fazer ressonância anual nos primeiros 5 anos, depois a cada 2 anos. O meningioma grau 2, uma ressonância a cada 6 meses nos primeiros 5 anos, depois anual. O meningioma grau 3, como eu mostrei nas diferentes casuísticas da literatura, tem uma sobrevida muito curta, então a recomendação é fazer um acompanhamento de 3 a 6 meses. A patologia do meningioma, como eu falei, esses meningiomas grau 1 tem características muito específicas. O meningioma grau 3, basicamente, a questão do número de figuras de mitose, que são as definições. Lembrar sempre que quando a gente pensa assim, não, é um meningioma, claramente um meningioma, cirurgia fácil, e essa mensagem serve sempre para os residentes, é que a gente tem que pensar sempre nas possibilidades de outros diagnósticos, tá? De lesões meningoteliais, você fala para o paciente, olha, fica tranquilo, é uma cirurgia fácil, é uma doença boazinha, a gente opera e acabou o problema, e nem sempre é o diagnóstico de meningioma. Agora, cerca de um mês, nós publicamos na Neuroradiology esse artigo que mostra a nossa série, em que a gente estudou 333 pacientes com diagnóstico de meningioma, e mais de 10% dos pacientes que tinham supostos diagnósticos de meningioma não eram meningioma. Eu não estou falando daquela imagem feia, eu estou falando de uma imagem bem padrão. Então, eu tenho lá um meningioma, claramente um meningioma grau 1, e quando eu vou ver o anatomopatológico, eu descubro, surpreendentemente, que tem várias outras possibilidades de diagnóstico, entre os quais metástases meningoteliais, hemangioperocitomas, linfomas, linfomas difuso, schwannomas, que tinham característica clara de meningiomas. Então, só para mostrar para vocês que existem várias questões. Então, o diagnóstico, isso não estou falando do meningioma grau 3, estou falando daquele paciente que você vê no consultório e é claramente um meningioma grau 1, e cerca de 10% dos casos, que é uma incidência alta, não é meningioma. Tem várias características na tomografia que podem indicar não ser o meningioma, como a corrosão óssea, como era esse paciente. Então, quando você olha essa imagem, parece um meningioma de convexidade clássico, tá? E aqui uma outra imagem também, parece um meningioma, uma imagem, e aí o grau de corrosão óssea tem que ser sempre lembrado como um diagnóstico de não ser um meningioma. A ressonância, como a gente falou, o Drauteio é importante, mas ele não é patognomônico, né? Ele é específico para meningioma, até 94% dos casos, mas tem alguns casos que não são meningioma. Então, aqui um Drauteio, num paciente que tinha um diagnóstico de hemangioperocitoma. O deslocamento dural é importante tentar sempre ver isso nesses diagnósticos de meningioma. Então, às vezes, o paciente tem a dura mater empurrada para dentro, embora a imagem pareça um meningioma, se você olha com um pouquinho mais de detalhe,
você vai ver que não é um meningioma. Então, só mostrando esses cenários de que, às vezes, o paciente tem uma imagem, parece um meningioma, e por isso que o diagnóstico para o paciente é de um tumor cerebral extraxial com possibilidades 90% de meningioma, mas desses 90%, tem 20% que pode ser uma lesão de mais alto grau, e dos 10% que sobram, pode ser um linfoma, como esse paciente, ou pode ser uma metástase, como essa paciente nossa. Então, existem muitos diagnósticos diferenciais possíveis, levantar sempre a suspeição, como às vezes o grau de edema é muito desproporcional em relação aos meningiomas e as características que podem apresentar. Só para mostrar casos em que são operados como sendo meningiomas e depois o resultado é completamente distinto em relação ao meningioma, na mensagem para os residentes. Então, diferentes imagens, lesões que não são lesões malignas, como essa lesão, que é doença de Rosai-Dorfman, que é uma doença inflamatória, e você olha essa imagem no consultório, parece absolutamente um meningioma. E outras condições, como, por exemplo, algumas infecções virais, algumas doenças imunológicas que apresentam doenças, imagens meningoceliais. E aqui, esse caso, que o Dr. Arthur Mainardi acompanhou com a gente durante esse período que esteve aqui, é uma imagem clássica de um meningioma, e esse paciente, é um caso anedótico, mas acontece na literatura, ele apresentava uma metástase para dentro do meningioma. Então, isso pode acontecer também, o paciente tinha uma metástase de próstata, de câncer de próstata, então a imagem parecia um meningioma, uma imagem central estranha, e na investigação dos fragmentos pelo patologista, identificado um câncer de próstata para o meningioma. Então, são sempre diagnósticos que devem ficar bem atento em relação ao subtipo de meningioma. Aqui uma imagem de um paciente com meningioma de mais alto grau, mostrando que as características, usualmente, de mais irregularidades do paciente em relação àquela imagem clássica de meningioma. Nesse aspecto, aqui a gente fez a angiografia mostrando o blush, né, da irrigação da lesão de mais alto grau, a angiografia, angiorressonância, a imagem mostrando um grau potencial de irrigação com vasos calibrosos dentro do tumor, a imagem da perfusão, que ela termina não sendo uma imagem muito característica para os pacientes com meningioma, também estudando pouco a perfusão, mas mostrando um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Cirurgia, né, a lesão ela aflorava um pouquinho aqui, mostrando sua relação com as diferentes áreas do cérebro. A ressecção, o leito cirúrgico após a ressecção, uma boa evolução pós-operatória, tendo uma piora de déficit que foi revertida depois de algumas semanas. Nesses casos, a gente deixa uma carga de dexametasona para os pacientes jovens, mas só mostrando nesse aspecto a questão de ficar atento, né? Nesse caso aqui, o paciente, desde a imagem estranha, já nos levantava a suspeição para um meningioma de mais alto grau. A complementação no tratamento, a gente está em acompanhamento desse paciente. Uma dúvida que pode gerar: o meningioma M1, ele vira M3? A resposta é que sim, é possível. Então, praticamente metade dos meningiomas, um pouco mais da metade dos meningiomas, eles são grau 3 primariamente, mas a outra, por quase metade, vem de uma transformação maligna de M2 principalmente, mas também de M1. Então, como eu falei, muito cuidado para não caracterizar o meningioma como exclusivamente uma doença boazinha, que você fez a cirurgia e está tudo resolvido, porque existe essa questão de progressão, e o tempo de sobrevida dos pacientes naturalmente é bastante encurtado em relação ao que é o paciente com M1. Então, a gente vê que na estratificação dos pacientes com o meningioma varia de acordo com a malignidade. E, em termos de perspectiva de tratamento para esses M3, o que surgiu de algo mais recente é a possibilidade de realizar braquiterapia. Esse grupo americano propôs essa estratégia, que conseguiu estender bem a sobrevida dos pacientes com meningiomas malignos. Se a gente comparar com aquela sobrevida que a gente estava falando de menos de um ano,
O grande problema seria uma taxa de complicação extremamente elevada, de praticamente 50% dos pacientes, mas termina sendo talvez uma das possibilidades de renascimento da bracterapia. O que eles sugerem seria talvez a utilização de césio ao invés de iodo 125, que é o que eles têm usado atualmente. Eles estão propondo um estudo internacional para ser feito, coordenado pelo grupo AMICO, que é um grupo internacional de estudar meningiomas anaplásicos, uma organização de um consórcio, né, uma sigla de organização de um consórcio para estudos de meningiomas anaplásicos do mundo inteiro. Eu acho que, por exemplo, vocês, o grupo de Sergipe, pode se cadastrar para ficar membro desse consórcio, então é algo bem interessante para ser estudado. Então, agradecer aí a atenção de vocês e ficar aberto aí para discussão. Muito, caramba, aula, não podia, a gente não podia esperar menos, aula muito boa mesmo, assim, acho que deu para a gente ver vários aspectos, né, você comentou vários pontos importantes, né, pelo conhecimento que vocês têm, a casuística que vocês têm de meningiomas, dá para falar bastante coisa, assim, para mim foi muito boa, excelente aula. Eu vou abrir para perguntas, eu tenho uma pergunta, mas eu vou abrir se alguém quer perguntar alguma coisa antes, para o professor Paiva. Eu vou começar com uma pergunta, então. Tá bom, Paiva? Para os meningiomas atípicos, na sua prática, normalmente é um grau 2, atípico, né? Ressecção completa, Simpson 1, convexidade. Você acompanha na prática? Acompanha ou manda para a radioterapia? Pois é, eu devo admitir que assim, a gente sempre fica muito... Porque esse é o grande problema do aspecto da percepção de radioterapia que a gente tem. Eu sei que tem até o Sebastião da radioterapia vai ficar bravo com a gente, mas a gente tem uma visão muito benigna de radioterapia. Então, a gente tem uma prática de, olha, se não fizer bem, mal não vai fazer. Mas pode fazer mal. Exatamente. Então, assim, esse é o grande problema. Então, assim, hoje, tenho alguns pacientes que eu tenho acompanhado, até em consultório mesmo, não só institucionalmente, mas que foram ressecções amplas, que eu estou deixando a radioterapia, talvez, para um segundo momento de recorrência. Porque radiação é sempre algo muito complicado, então, para ressecção completa, um meningioma, por exemplo, de convexidade, que você faz Simpson 1, com ressecção bem ampla, eu tenho só acompanhado. Mas se os pacientes têm algum resíduo, paciente, por exemplo, adjacente ao seio ou qualquer coisa desse tipo, aí eu mando para a radioterapia mesmo. É exatamente isso. Os guidelines do último Astro, sim, pacientes atípicos bem operados, que você possa fazer um bom segmento, um bom follow-up, você pode declinar da rádio. Aqueles de base de crânio ou com ressecção parcial, esses seguramente acabam se beneficiando, né? E assim, também os grau 1, pacientes idosos, sintomáticos, né, ou bem operados, Simpson 1, não tem indicação. Hoje a gente não irradia, porque a gente já sabe dos efeitos, do que pode ter de efeitos colaterais. Você tem que pesar custo-benefício, né? Os grau 3, infelizmente, esses aí todos vão para rádio, teriam indicação, né? E os dois ficam há controvérsias, né? Tem gente do grupo europeu que eles indicam sempre, tem grupo leste americano indica, a parte oeste fala que não, espera um pouco, aguarda, isso está caso a caso, né? E parabéns aí pela aula, assim, ela é complexa, né? Foi bem didática e você abordou aí todo o tema, né? Possível e imaginário. Só complementando, eu queria saber, por exemplo, para nós, para os radioterapeutas, geralmente, quando é possível, a gente solicita PET, PET-CT, PET-ressonância, com FDG ou DOTA, que sempre ajuda também para você desenhar, né, o seu target, o seu alvo. Principalmente 2 e 3, né? Tem alguma influência para vocês, né, para a cirurgia, para o neurocirurgião, não? A gente termina utilizando pouco essas técnicas. Até por questão de disponibilização, por exemplo, particularmente nas todas as clínicas, onde a gente até tem a ferramenta, mas é sempre muito mais difícil de utilização, porque
custa muito caro, então a gente termina, tanto que não infrequente, às vezes a gente tem que esperar que tenha, por exemplo, algum paciente de setor de saúde suplementar que fez lá porque tem um PET e a gente termina utilizando com sobras. A gente tem pouca experiência na utilização dessa ferramenta, mas é sempre uma possibilidade grande em termos de enriquecer de mais informações. É interessante. Eu tenho uma paciente, eu não sei se você tem experiência, Paiva, com metástase meningioma? Você teve algum caso seu com metástase? Paciente com... Nós tivemos um paciente com metástase para pulmão. Pulmão, Eu tive uma paciente com mas é um paciente só. Parasagital, que tinha operado com um colega meu, aí ele parou de operar para tumor, passou para mim, era um meningioma grau 1, aí na segunda cirurgia ele veio como meningioma atípico, essa paciente 6 meses depois reinternou por um problema pulmonar, um derrame pleural, e aí biopsiaram o pulmão e o pulmão veio com meningioma. Depois ela acabou falecendo, mas bem raro, né, isso daí, né? Não é possível, né? Nós tivemos um caso parecido com esse. Na verdade, teve metástase para 2 lugares, uma metástase para pulmão e uma metástase para a coluna cervical. Mas é curioso porque não é coluna cervical do tipo meningioma usual de coluna. Foi como uma metástase de corpo vertical, né, parecendo uma metástase óssea, na verdade, do que um outro meningioma. Entendeu? É raro, é bem raro mesmo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Renato, quer perguntar alguma coisa? Eu queria só fazer uma consideração. Boa noite aí, Wellington. Parabéns pela aula aí, uma aula muito esclarecedora. E eu sempre falo para Arthur aqui, para Augusto, para Bruno, que a gente opera junto aqui os casos de tumor, que meningioma para a gente aqui sempre vem os casos muito desafiadores, né? Inclusive no que você tocou no ponto das lesões residuais, né? Muitos casos acaba tendo dificuldade de fazer a ressecção completa mesmo. E felizmente eu ainda não tive um caso desse com meningioma atípico, né? Mas já me ajudou muito aí no esclarecimento, caso venha encontrar um meningioma dessa característica para poder dar o segmento. Porque até os meningiomas grau 1, quando a gente tem uma lesão residual, dá um pouco de trabalho, porque você tem que seguir o paciente, se a lesão cresce, não cresce, se está dando sintoma, vale a pena reoperar, não vale a pena acompanhar mais um pouco. Mas imagino aí que quando tiver um atípico, a coisa desanda bem mais rápido mesmo. Mas meus parabéns aí, muito obrigado aí pelo esclarecimento. É bom que essa aula vai ficar gravada, depois a gente, quando tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha e rever. Foi muito Pega bom. as referências e vai dar uma olhada. Com certeza. Mas acho que a gente vai encerrar, né? Liberar o professor Paiva. Paiva, só para confirmar, hoje é seu aniversário, né? Foi ontem. Ontem. Puxa, então, um parabéns atrasado para você. Parabéns. Parabéns atrasado. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns aí, professor Paiva. Foi um feliz aniversário, meu amigo. Obrigado pela sua colaboração. A gente tem trabalhado junto em alguns trabalhos com o professor Paiva e esperamos manter esse canal aberto aí com o Consultório das Clínicas para novos projetos, novos trabalhos aí no futuro. Com certeza, estamos sempre abertos aí. A gente fica muito feliz em ver esse trabalho que o Arthur tem feito em Sergipe, um rapaz jovem que está fazendo aí um trabalho muito bonito de integração dos residentes, dos alunos e da equipe de neurocirurgia. Beleza. Obrigado aí. Pessoal, obrigado para todos, viu? Boa noite para todo mundo e muito obrigado aí. Vamos encerrar a aula. Obrigado, Paiva. Um abraço, viu? Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Tuane. Tchau, tchau.